Meus irmãos, uma boa tarde para vocês. Em nome de Jesus, vim aqui no canal para falar para vocês da história de Jesus, quando ele foi batizado. Lá para vocês, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 3, do versículo 2 ao versículo 17. E diz: Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Naquela época, o profeta Isaías tinha anunciado, meus irmãos, a vinda de João Batista, que ele viria batizar o povo e endireitar as veredas do povo. Aí ele disse: João tinha suas roupas feitas de pelos de camelos e usava um cinto de couro na cintura. Alimentava-se com gafanhotos e mel silvestre. E ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a província adjacente ao Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por João no rio Jordão. E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produze sim frutos que mostrem vossos arrependimentos. Não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode gerar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então, meus irmãos, João está dizendo que ele batiza, mas que o povo se arrependam de verdade, porque o machado já está posto à raiz das árvores, para ser cortada e lançada no fogo. Quando se lança uma árvore no fogo, ela é queimada, é eliminada. Então, meus irmãos, o povo tem que, quando se batizar, ele tem que crer de verdade, se arrepender dos seus pecados e não praticar mais o erro que fazia. Eu, em verdade, vos batizo com a água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e separará o trigo da palha, recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha no fogo que jamais se apaga. Tá vendo, meus irmãos? A pessoa que não crê e nem se batiza,
é condenado, jogado no fogo, que nunca se apaga, para ser queimado, porque não serve para o reino, não serve para o reino do eterno. Mas os que creem e se batizam e se arrependem de seus pecados, é perdoado e herdarão o reino dos céus. Aí vem o batismo de Jesus, que diz: então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. Mas João se recusava, justificando: sou eu quem preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Quer dizer essas palavras, meus irmãos? E João Batista está dizendo: é eu que preciso ser batizado porque eu sou um pecador. Eu nasci de pecado, gerado por homem e uma mulher. Mas tu foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. João Batista sabia que ele era o Filho de Deus e que não tinha pecado algum, que não necessitava de ser batizado. Mas ele era quem precisava de ser batizado por ele. Jesus, entretanto, declarou: deixe assim, por enquanto, pois assim convém que façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. Em seguida, uma voz do céu disse: tu és meu filho amado, em quem muito me agrado. Então, meus irmãos, todos que estavam ali viram o Espírito de Deus descer em formatura de uma pomba e pousar sobre Jesus. Todos viram a voz de Deus, todos que estavam ali. Todos. João também ouviu a voz de Deus. Tu és o filho, meu filho amado, a quem me comprazo, me dás muita alegria. Então, meus irmãos, Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, meus irmãos, veja só que o diabo que já vem querendo vencer, mudar os planos de Deus na vida de Jesus. E vem seduzindo Jesus, como ele seduziu Eva e Adão, lá no paraíso, no jardim do Éden. E eles caíram, mas para a honra e glória de Deus e para a minha salvação e a de vocês, que quando assistirem esse vídeo, Jesus não caiu nas lábias dele. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Então o diabo o conduziu à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e desafiou-lhe. Agora, meus irmãos, dizer para vocês, aonde é essa cidade santa? Era Jerusalém. Era Jerusalém, a cidade santa, aonde o povo adorava a Deus naquela época, buscava a Deus. E o templo que a Bíblia está dizendo aqui era o templo do rei Salomão. Ele construiu, que habitava a Deus, que era a morada de Deus, onde Jesus disse. Jesus entrou lá no templo, aí disse: a casa do meu pai é casa de oração, e não casa de salteadores. Vocês a transformaram num esconderijo de ladrões, porque eles estavam vendendo e comprando, e trocando. Aí Jesus os expulsou de lá. É esse lugar, a Nova Jerusalém que ele está falando aqui, e o pináculo do templo. Esse templo é o templo que o rei Salomão construiu naquela época, onde o Espírito de Deus habitava ali, ou buscava a presença do Eterno lá. Então o diabo o conduziu à cidade santa e colocou sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Você vê, meus irmãos, e meus ouvintes que ouviram esse vídeo, que assistiram esse vídeo, vocês veem que o diabo, ele entra no templo. Ele entrou no templo lá, na cidade santa de Jerusalém, para destruir a obra de Deus, a vontade de Deus na vida de Jesus, para tentar destruir os planos de Deus, como ele usou Caim lá, e Caim matou Abel, porque Deus, você vê lá que Deus diz: vou pôr inimizade entre tu e a descendência da mulher, tu és maldita entre todos os animais, os descendentes da mulher te ferirá a cabeça e tu esmagará, e tu ficará o calcanhar deles. Mas eles te matarão. Os filhos dela, a descendência dela, quer dizer, o filho varão dela, que é os filhos verdadeiros do Eterno. Mas Caim não era filho de Adão, era filho da serpente. Aí, para confundir a mente dos crentes, para enganar o povo de Deus, ele fez com que o próprio filho dele matasse Abel. Então, meus irmãos, vocês vejam lá que Caim foi amaldiçoado. Deus disse: por que tu fizeste isso, Caim? Por que tu fizeste isso? Tu agora, quando for cultivar a terra, ela não vai mais te produzir frutos. Tu pode trabalhar, mas ela não vai te dar frutos para tu comer. Tu és maldito. Porque ele era filho da serpente. Mas Abel era filho de Adão. E Adão é filho de Deus. Então, meus irmãos,
dar oportunidade para vocês verem aqui. Contentou-lhe Jesus. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor. E propôs a Jesus: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Assim o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Então, meus irmãos, naquela época, quando Jesus estava lá no deserto, ele sentiu fome. Quando ele foi tentado, ele passou pelas tentações do diabo, ele venceu o diabo quis vencer ele com palavras, porque o diabo conhece a palavra de cor. Jesus, ele é obediente, sempre foi obediente ao Pai. Então os anjos, quando Jesus venceu, passou pela prova, os anjos vieram e o serviram. Porque Jesus disse, ao meu entender, Jesus disse: adorarás somente a Deus, só a Ele servirás. Então Jesus está dizendo: eu não vim em busca de reino nessa terra, e nem de glória nessa terra. Não. Eu vim fazer a vontade do meu Pai, que está no céu, e foi trazer a salvação. A salvação eu vim trazer para o povo. Para o povo eu vim trazer a salvação. Eu vim curar, como Jesus curou. Jesus expulsou os demônios. Jesus curou o leproso. Curou o homem da mão ressequida. Deu vista aos cegos. Ressuscitou primeiro a filha de Lázaro. Não, perdão. Jesus ressuscitou primeiro a filha daquele homem. O nome dela é Talita. Ele disse: Talita, comi, que traduzir, levanta-te. A menina se levantou. Porque aquele povo lá, antes de Jesus chegar lá na casa dele, o povo dizia: não, ela já está morta. Não tem mais jeito. Aí então, meus irmãos, Jesus disse: não, ela não está morta não. Ela está viva. Eu vou mostrar para vocês que ela está viva e ela vai viver, porque eu sou a vida. Eu sou o dono da vida. Eu tenho a vida comigo e eu vou trazer ela de volta. Jesus, quando chegou lá, entrou na casa lá do homem e tocou na menina e disse: Talita, eu comi, que traduzi, levanta-te. A menina se despertou naquele momento. Depois Jesus foi lá e curou a sogra de Pedro. Antes de Jesus ir lá na casa de ressuscitar aquela jovem, aquela menina, a Talita, foi lá na casa da sogra de Pedro. Ela estava doente, acamada, com febre. Jesus tocou nela e a febre saiu imediatamente. Ela ficou curada e serviu eles. Depois disso aí em diante, Jesus foi
ressuscitou aquele filho daquela mulher viúva da cidade de Naim. O homem ressuscitou. Jesus disse: jovem, eu que tenho a vida, eu te chamo, levanta-te. Ele se levantou imediatamente do caixão. Então, meus irmãos, Jesus também ressuscitou Lázaro. Jesus ressuscitou Lázaro e, ao chegar na casa de Lázaro, das irmãs de Lázaro, antes de chegar, a irmã de Lázaro, a Marta, chegou e disse: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não estava morto. Depois, Jesus disse: Marta, se tu queres em mim, a glória de Deus tu verás. Depois Maria foi lá e disse: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido, Senhor. Jesus disse para ela também: Maria, se tu creres em mim, Maria, a glória de Deus tu verás. Aonde é que teu irmão está? Aí levaram Jesus até lá, e a multidão acompanhando Jesus, para ver o que Jesus iria fazer. Aí, Jesus, quando chegou lá, Jesus não foi logo: eu vou arrancar a pedra. Não. Não. Jesus disse: agora vocês tiram a pedra. Tira a pedra da porta do sepulcro. Eles tiraram a porta da pedra do sepulcro. E o povo dizia: mas Senhor, já tem 4 dias. Marta e Maria também disse: já tem 4 dias, Senhor. Ele já está fedendo. Já está com cheiro avançado, o corpo já está se decompondo. Mas Jesus olhou para o céu e disse: Pai, graças eu te dou porque tu me ouves. Agora, para que todos que estão ao meu derredor aqui creiam que o Senhor me ouve e me atende, ressuscita Lázaro. Aí Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Lázaro saiu para fora. Imediatamente o corpo daquele homem voltou ao normal. Imagina você o coração daquele homem como não estava, os fígados, os testículos dele por dentro como não estava, o sangue. Imediatamente tudo voltou ao normal e aquele homem saiu para fora, todo enfaixado. E Jesus disse: agora tira as faixas dele e deixa ele ir. Deixa ele ir para casa. Também, lá no tanque de Betesda, Jesus curou aquele homem cego. Passou lama nos olhos dele e mandou ele: vai lavar no tanque de Sileó os olhos que tu vai recuperar a visão. Ele foi e se lavou. Recuperou a visão. Meus irmãos, Jesus fez muitas coisas para provar que ele era o Filho de Deus. Para todos acreditarem nele, que ele veio trazer a salvação para todos. Jesus disse: eu não vim buscar os santos, não. Os sãos, não. Eu vim em busca dos pecadores, porque eles sim precisam de arrependimento. Porque quem está doente precisa de remédio. Quem está com saúde não precisa de nada, não. Tá bom. Mas os doentes precisam
de Jesus. Então todas essas coisas, esses milagres, esses acontecimentos que o Messias, o Filho de Deus, o Altíssimo, o Yahweh, realizou no meio do povo, ali em Jerusalém, foi para que eles acreditassem que ele era o Filho de Deus, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Então, para que todos aqueles que crerem nele, eu deixo a paz do Senhor Jesus para vocês que assistiram esse vídeo e para mim também. E a paz de Jesus, ela desça sobre minha vida. Porque Jesus, ele disse, antes de subir para o céu, ele disse: a minha paz eu vos dou a vocês, mas não dou a paz como o mundo dá. Porque a paz que o mundo dá, meus irmãos, é momentaneamente, momentânea, é por um instante. Mas a paz de Jesus é para sempre. É para sempre, não para a paz de Jesus nas nossas vidas. Então que a graça de Jesus fique com vocês e comigo para todo sempre. Amém.